Fala pessoal, tudo bem? Depois de alguns probleminhas pessoais, acabei retornando, tudo certo agora, estava um pouco doente, não estava conseguindo fazer os vídeos e uma sequência de coisas foi me tirando o tempo, que era o tempo que eu tinha justamente para tocar o canal, mas agora, graças a Deus, estamos aqui de volta para fazer os vídeos. Bom, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que foi aquele jogo de ontem entre Flamengo e Palestino. Muita gente criticando, muita gente apoiando, muita gente dizendo que é começo de temporada, outras pessoas dizendo que o Flamengo está jogando mal. O Flamengo venceu o Palestino, fez o seu papel, né? Ganhou, cumpriu o dever de casa, fez os 3 pontos de uma fase de grupo e embolsou uma certa grana que a Libertadores dá por vitória. Tudo bem, o Flamengo não foi magistral, o Flamengo não foi o melhor time do mundo. Muito que está pesando é o seguinte: o Palestino jogou contra o Bolívar, aquele que só joga e ganha na altitude, em sua casa. Então o Palestino jogou em sua casa no Chile contra o Bolívar e perdeu de 4-1. Então todo mundo estava esperando, até mesmo eu estava esperando, uma goleada do Flamengo, 4, 5, 6-0. O que não aconteceu e pior, o Flamengo não jogou tão bem no segundo tempo. O Tite fala que teve desgaste dos jogadores, que teve aí muitos atletas que estavam com muitas partidas em sequência. Falou também que o time realmente pressionou e não marcou, e isso é verdade. E depois ele fez as alterações justamente por conta desse desgaste, acabou perdendo um pouquinho aí o ritmo do jogo, perdeu um pouquinho do controle da partida, e o Palestino cresceu e incomodou, quase que empatou, quase que virou o jogo, teve aí algumas oportunidades e obrigou o Rossi a fazer defesa. Agora, uma coisa que está me incomodando é que o Flamengo não estava tomando gols. E aí parece que agora o Flamengo tem que ser o time que não sofre ataques. Isso não vai acontecer nunca. Todos os times vão chutar pelo menos algumas bolas no gol do Flamengo. Todos. Não existe uma defesa que seja intransponível. Não existe um esquema tático em que você não sofra pelo menos algumas tentativas de gol à sua baliza. E isso talvez esteja fazendo com que o torcedor do Flamengo pense que o time está indo mal, porque está sendo pressionado. É como se fosse assim, o Tite tem como característica principal o setor defensivo. Então o Flamengo agora ele é intransponível da defesa para frente. Não é bem assim que funciona. Os jogadores do Flamengo cansam. Não tem como manter uma marcação perfeita por 90 minutos. Dá para ver que o Flamengo decaiu no segundo tempo. Por quê? Porque estava cansado. Pressionou, fez o gol. Aí depois continuou pressionando. Acabou o primeiro tempo, volta mais desligado, volta mais desconcentrado. E os caras voltaram com força total, porque já tinham perdido o primeiro jogo, agora perderam o segundo, eles não poderiam ter essas derrotas em sequência, porque fica mais complicado. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo vence, deu para ter um gostinho do que é o Lohan aí, jogando um bom futebol, gostei. Zagueiro estreando com gol, né? Então, não acho que o Flamengo tenha jogado uma coisa faraônica, não acho que o Flamengo tenha sido assim, magistral. Acho que o Flamengo jogou um futebol mais ou menos, dentro da necessidade do jogo, porque também não precisava jogar como se estivesse enfrentando o Real Madrid, porque está enfrentando o Palestino. Ganhou a partida de 2-0. Claro, não foi 2-0, a gente sabe que o segundo gol saiu do cruzamento do Lohan, escanteio do Lohan com o Léo Ortiz, mas foi bem no final do jogo, então foi um Flamengo que jogou basicamente no 1-0. Não acho que esse seja aquele estilo do Tite de a gente joga por 1-0 e retranca, porque ele não retrancou, mas aqui um dos caras estava bem fechado, bem coeso ali atrás. O Flamengo não conseguiu transpor e aí ficou no 1-0, martelou, não conseguiu ampliar, começou a cansar, teve que fazer trocas e aí acabou perdendo a dominância que ele tinha. Mas não foi assim um jogo em que o Flamengo teve a sua vitória ameaçada. Não, quando o Palestino atacava, o Flamengo logo mais se ligava e se impunha novamente. Então não foi assim um jogo muito ruim. Eu achei também que o jogo contra o Milionários também foi mais ou menos isso. O Flamengo começou ganhando, conseguiu manter, cansou, cedeu um empate. Dessa vez não cedeu um empate, claro, estava jogando em casa. Mas é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. Outra coisa. O Arrascaeta teve aí uma sondagem no Cruz Azul do México, estão falando que ofereceram de 15 a 20 milhões de euros para ele, que daria de 80 a 100 milhões de reais, que vão levar o Arrascaeta. Gente, vamos ser bem honestos aqui. Se tem um cara hoje no Flamengo que não é vendido, é o Arrascaeta. Esse cara é hoje, para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ele é, de fato, diferente. Ele é, de fato, genial. Ele é o cara que, com 1, 2 toques na bola, ele muda o panorama da partida. E, inclusive, gosta de ser decisivo em jogos grandes.
Então, só para desmistificar tudo de uma única vez, a chance do Flamengo vender o Arrascaeta é 1%. Qual que seria essa chance? O Cruz Azul chegar e pagar a multa do jogador. E aí não tem o que se fazer. Só que a multa do jogador, se não me engano, é 25 milhões de euros. O Cruz Azul não vai ofertar isso, porque no máximo eles chegam a 20. Então, esqueçam. A Arrascaeta fica no Flamengo, não precisa ter medo, ninguém vai tirar o Arrascaeta do Flamengo, a não ser que seja um clube muito rico que venha e oferte também a multa. Mas isso eu acho bem complicado, até pelo patamar de venda e o histórico de preço que os jogadores daqui, os craques daqui, são vendidos. É bem raro um jogador com a idade do Arrascaeta ser vendido por mais de 20 milhões de euros. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Fui!